E aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e Gacha Life. Ah, sim. Quanto tempo faz que eu não ouço esse nome? Essa comunidade é definitivamente alguma coisa aqui na internet. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Ok, a comunidade Gacha, no geral, tem sido algo que é bastante comentado nos últimos anos aqui na internet. E quando eu digo alguns anos, eu quero dizer desde 2018, ou seja, 6 anos. Já fazem 6 anos desde 2018. Você tá ficando velho. Mas enfim, vamos começar desde o início. Na verdade, não existe só um Gacha. O Gacha é uma franquia de jogos criados pela Lunime, uma empresa que criou diversos jogos bem similares até. Listando todos aqui que eu consegui encontrar, os principais são o Gacha Studio, o Gacha Verse, Gacha Life, Gacha Club e Gacha Life 2. E sim, existe um Gacha Life 2 e não ironicamente eu tô nele. Eu juro. É uma longa história. Mas voltando ao assunto, a Lunime também tem alguns jogos mais antigos que literalmente nem eles se importam mais com os jogos, já que eles pararam de atualizar há muito tempo, que são o Anime Gacha, Gacha Road, Rate My OC, Gacha Memories, Pocket Chibi e o atual Wonder End, que ainda não foi lançado e, pelo amor de Deus, esse jogo tá sendo feito há uns 5 anos. Eu lembro que quando eu ainda era GachaTuber, esse jogo tava sendo feito, mano. Pelo amor de Deus. Bom, eu acredito que o primeiro que realmente ficou popular de todos esses jogos foi o Gacha Studio. Eu lembro que em 2017, quando eu tinha 11 anos, eu tinha encontrado esse aplicativo na Play Store. Eu baixei no meu celular, eu fiz uma personagem que, cara, era literalmente isso aqui, porque eu me lembro até hoje de como ela era, então eu refiz aqui no Gacha Studio. E eu lembro de depois ter feito uma historinha bem ruim e ter ficado encantado, porque pra mim aquilo ali era o ápice da tecnologia. Depois eu tentei desenhar minha bonequinha do Gacha Studio e foi definitivamente uma experiência. E meio que ficou por isso mesmo, ninguém naquela época conhecia o Gacha Studio, até começarem a fazer vídeos pro YouTube com o Gacha Studio. Naquela época, eram vídeos bem precários, digamos assim, por motivos óbvios. Eram crianças fazendo vídeos, então a maioria só fazia historinha tirando print e colocando em um editor com uma marca d'água gigantesca e uma música eletrônica estourada no fundo. Ou literalmente usando um gravador de tela e passando os prints na galeria mesmo. E a maioria dessas historinhas eram só bem toscas e ruinzinhas, como a filha odiada que virou princesa, ou escalando pra um nível extremamente pesado que chegava a ser preocupante, porque era claramente uma criança fazendo um vídeo extremamente pesado. E meio que uma hora isso acabou furando a bolha e vários youtubers famosos na época fizeram um vídeo zoando o Gacha Studio. E assim, papo de, sei lá, o Psycho e o Golart fazerem vídeo sobre. E isso meio que fez com que aquela comunidade já ficasse que vista com maus olhos, sabe? Por exemplo, eu lembro que meus amigos na época zoavam muito se vissem alguém usando o Gacha Studio. Então eu comecei a fingir que eu odiava a Gacha também, já que assim pelo menos eles não iam me zoar. Pelo menos esse era o pensamento que eu tinha com 12 anos de idade. Se isso acontecesse comigo hoje em dia, eu só ia dizer, verdade, é uma bosta mesmo. Mas enfim, meio que com essa explosão da comunidade Gacha, muita gente começou a odiar. Mas muita gente começou a entrar também na comunidade Gacha. E pasmem, não só pessoas ruins, mas pessoas que realmente queriam fazer algo bom. Uau! E assim, papo de 5 ou 6 anos atrás. Lembrando, apesar de hoje em dia muita gente olhar pra isso e falar, meu Deus, que bosta, estamos falando de 5 ou 6 anos atrás, mano. Gacha Studio, meu irmão. A gente tem que lembrar que a gente já saiu disso aqui pra isso aqui, sabe? Então, tipo, tem uma grande diferença. Então, realmente tava tendo uma melhora. Tinham pessoas que realmente se esforçavam pra fazer algo bem editado. E alguns que faziam minifilme, alguns que faziam vídeo de humor, enfim. Apesar da comunidade Gacha já não ser tão bem vista, ela tava até que melhorando. Até tudo piorar. E como eu disse, tinham pessoas boas na comunidade Gacha, mas como nem tudo são flores, começaram a surgir muitos, mas muitos vídeos apelativos e com temas pesados. Papo de, sei lá, mano, coisa mais 18 mesmo, sabe? E esses vídeos, na sua grande maioria, são algo bem tosco, mal desenhado, feio pra caramba, só que é algo bem preocupante, porque muita gente da comunidade Gacha são crianças. E você pode até tentar argumentar que, são crianças também que fazem esse tipo de vídeo porque é muito tosco, sabe? Mas primeiro, crianças não deveriam ter acesso a esse tipo de conteúdo, muito menos acesso ao ponto de produzir algo assim, sabe? Ou seja, a criança só copiou de algum lugar, tá ligado? Não necessariamente da comunidade Gacha, mas ela tá tendo algum acesso a algum conteúdo assim, sabe? Isso é preocupante. E segundo, assim como pode ser uma criança fazendo esse tipo de vídeo, pode não ser. E de qualquer forma, é exposição, coisas assim. Não deveria existir, tá ligado? Qualquer um pode pesquisar e vai aparecer. Apesar de hoje em dia ser bem menos do que antes, ainda aparece, sabe? E é preocupante, porque tem criança pra caramba. E bom, isso trouxe muito problema pra comunidade Gacha. Mais vídeos foram feitos falando sobre o Gacha, e obviamente a maioria deles era pra falar mal e apontar esse problema que tava acontecendo, porque a gente sabe que falar sobre algo ruim sempre dá mais view do que falar sobre algo bom. Infelizmente a vida é assim, e isso já foi trazendo ainda mais repercussão negativa, ao ponto das pessoas pensarem que só tem gente filha da p
nessa comunidade, sabe? E essa história do mais 18 acabou escalando tanto que chegou a sair uma matéria de televisão falando sobre o gacha e sobre esse conteúdo adulto nele. Personagens aparentemente inocentes, até fofinhos pra quem olha de primeira, mas basta prestar um pouco de atenção pra perceber que de ingênuo o desenho não tem nada. O diálogo de teor sexual explícito logo acaba numa situação de estupro. Mas assim, quem fez essa notícia foi a Record. E vocês sabem, a Record é uma bosta. É a mesma emissora que caluniou o My Conquister, fez aquela matéria horrível sobre Death Note e mais um monte de coisa. Então, sei lá, meio que nem dá pra ligar tanto assim pro que eles falam. Só que, obviamente, por estar na televisão, tá em rede nacional agora. E nessa época acabou gerando tanta repercussão que os gachatubers tentaram de todas as formas denunciar esse tipo de vídeo. E também tentaram mostrar que a comunidade gacha tinha seu lado bom. Eles criaram um monte de hashtag nessa época. Tentaram de todas as formas denunciar esse tipo de vídeo e tentaram acabar mesmo com esse tipo de coisa. E ainda dentro desse assunto, tem mais uma polêmica. O próprio criador do Gacha Life acabou fazendo uma atualização que removia algumas coisas que possibilitavam fazer esses vídeos apelativos. Obviamente isso não acabou com o problema, mas acabou diminuindo um pouco. E essas coisas que eu tô falando são algo mais do passado, sabe? Tipo 2019, 2020, que já foram o suficiente pra manchar bastante a reputação de quem faz vídeos de gacha. Apesar de não ser a maioria que fazia esse tipo de coisa, essa pequena minoria fez barulho o suficiente pra conseguir destruir a imagem do gacha na internet. Eles já fizeram isso comigo, mano. Comigo. Eu era menor de idade. Até hoje meus amigos me infernizam com aquela imagem horrorosa. Bom, hoje em dia, essa comunidade tem editores realmente incríveis que se dedicam muito. E apesar de muitas polêmicas, ainda existe gente boa nessa comunidade. E com isso, eu não quero dizer que não tem pessoas duvidosas, Né, Yuni Uzumaki? mas eu acho importante deixar claro que nem gente da própria comunidade gacha apoia esse tipo de atitude da Yuni Uzumaki. E eu acho injusto taxar uma comunidade inteira como algo horrível, sendo que há uma parte dela que é ruim. Mas é óbvio que sempre vão falar mais do lado ruim do que do lado bom, porque, óbvio, sempre vai dar mais view. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência sobre como foi ser gachatuber. E você não ouviu errado, eu já fui gachatuber. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal porque, sei lá, mano, eu nem gosto mais de gacha. Mas como eu tô fazendo um vídeo sobre isso, eu resolvi que eu vou falar sobre. Já que muita gente ainda me pergunta se eu vou voltar com o meu canal antigo. E a resposta é não. Eu nunca mais vou voltar a fazer vídeo de gacha. Não esperem mais isso de mim. Pra quem não sabe, eu tinha um canal com 500 mil inscritos. E sim, era um canal de gacha. Eu sei que alguns de vocês podem me olhar tipo, meu Deus do céu, que bagulho cringe, como que você ousa fazer um negócio desses? Só que sei lá, cara, era um bagulho que eu fiz com 13, 14 anos. E pra mim foi algo divertido por um tempo. Passei bastante tempo na comunidade gacha antes de criar esse canal. Então assim, quem me acompanhou desde muito tempo, viu eu crescendo basicamente. E de certa forma, amadurecendo também. Eu já me envolvi em algumas polêmicas no passado, tipo... Só que eram umas brigas muito boba. Porque assim, a maioria das brigas, pelo menos as que eu presenciei, eram uns bagulho muito merda, sabe? Tipo, eram uns bagulho muito tosco. Uns bagulho que hoje em dia eu olho e penso, cara, não é possível que alguém brigou por causa disso. Papo de, sei lá, eu dizer que o Gacha Animator é ruim. Eu disse que o Gacha Animator era ruim porque era coisa de preguiçoso, tipo, quando eu tinha uns 15 anos. E teve um pessoal que caiu matando em cima de mim, basicamente. Sobre o meu conteúdo quando eu era gachatuber. Olha, eu já fiz um pouquinho de tudo. E eu diria que eu já tive um conteúdo bem tosco, bem merda, sei lá, mano. E uns conteúdos até que legalzinho, sabe? Um pouquinho antes de eu sair dessa comunidade, eu fazia vídeo de gacha mod, que era algo que tava bastante popular na época. E dando minha perspectiva como alguém que já fez parte da comunidade gacha, eu já fui atacado literalmente só por fazer gacha, não interessava o conteúdo que fosse. Papo De eu ser perseguido mesmo e tentarem me doxar. Literalmente porque eu fazia vídeo de gacha. Um joguinho de boneco chibi, tá ligado? E pô, isso aí faz mal, tá ligado? Eu era um pirralho. Mas enfim, apesar dessa fase da minha vida já ter passado, eu ainda tenho alguns amigos dessa época, e eles são bem legais. Obviamente eu já conheci gente bem arrombada nessa comunidade, não vou mentir, mas eu acredito que gente arrombada tem em todo lugar, sabe? E sei lá, hoje em dia eu não tenho mais nada a ver com gacha, e nem nunca mais vou ter. Eu não sei se algumas pessoas imaturas vão ficar dizendo, nossa, meu Deus, como assim você era gachatuber? Pelo amor de Deus, você é cringe. Sei lá, cara, relaxa, sabe? Eu nem sou mais gachatuber e também se fosse, e daí, sabe? Contanto que você não faça nada criminoso, eu acho que tá tudo bem, sei lá. Você não tá fazendo nada demais em fazer um videozinho cringe de gacha. O máximo que vai acontecer é algum youtuber te reagir. Mas é isso, eu espero que depois desse vídeo eu não seja zoado pelo resto da minha vida por já ter sido gachatuber. Um beijo da Anitta e...